Boa noite, me chamo Erivelton e moro em Fortaleza, que fica no Ceará, e vivo aqui desde que me entendo por gente, e já fazem 30 anos que trabalho como taxista, sendo essa minha primeira e única profissão que já exerci até hoje, e dentre vários anos nessa minha labuta diária de pegar e deixar passageiros, eu já passei por experiências assustadoras, desde clientes que sumiam diante dos meus olhos, cutucadas em meus ombros e portas que se abriam sozinhas. Porém, nada disso me assustou tanto quanto ao que eu vi numa estrada perto de Itatira, uma pequena cidade que também fica no Ceará, e foi algo tão assustador que até hoje me causa arrepios. Tudo aconteceu em 2004. Eu já era bem experiente na minha profissão e fazia algo que poucos faziam, que era ir até outra cidade deixar algum passageiro. E por fazer isso, meu nome começou a criar fama no meio dos transportes. Tanto que se alguém quisesse ir para outro município, logo me procurava. E era quase comum eu fazer somente esse tipo de viagem. Até que em abril de 2004, um amigo meu pediu para que eu fosse deixar seus pais na sua cidade natal, que era Itatira, que fica no Ceará mesmo. Na hora, recebi o pagamento e de tarde saí para deixá-los em casa. A viagem de ida foi calma e sem nenhum empecilho. Cheguei na casa da Dona Rosa e do Senhor Raimundo já no finalzinho da tarde. Dei esses nomes porque não quero expor ninguém. Pois bem, a Dona Rosa pediu para eu ficar para jantar, pois ela jurou que ia preparar algo rápido. E para não fazer desfeita, eu aceitei e fiquei no alpendre da casa conversando com o Senhor Raimundo sobre coisas da roça. E quando o sol já estava indo embora, a Dona Rosa nos chamou, pois a comida já estava pronta. Fiquei impressionado com a rapidez que ela fez a janta, pois não durou nem cerca de 1 hora. Nós então jantamos e voltamos para o alpendre para conversarmos mais um pouco, pois eu nunca pego a estrada logo depois que como, porque me dá uma sonolência muito forte. Aí já viu, né? Sono e volante são duas coisas que não casam bem. E fiquei no alpendre com eles conversando, esperando que a sonolência passasse. O tempo então foi passando e eu nem percebi que já estava ficando muito tarde. E quando olhei no relógio, já eram 8:30 da noite. E na pressa, fui me despedindo da Dona Rosa e do Senhor Raimundo, e dizendo que já iria embora. E eles ainda pediram para que eu passasse a noite ali. Só que eu não aceitei, pois estava preocupado com minha esposa, que não sabia que eu tinha ido até Itatira. Me despedi dos dois e saí naquela estrada escura. E se eu soubesse o que veria, seria muito mais seguro ter ficado para dormir. Eu já devia estar uns 20 minutos na estrada, quando vi uma coisa grande e preta atrás de um cercado, perto da estrada, e com curiosidade, fui reduzindo a velocidade do carro para ver o que diabos era aquilo, pois era algo muito grande. E sabe aquele ditado que diz que a curiosidade matou o gato? Pois é, nesse caso, o gato seria eu. Pois quando fui reduzindo a velocidade, aquela coisa preta meio que percebeu e se virou para mim e começou a me encarar com aqueles olhos amarelados. E como se aquilo não fosse o bastante, na mesma hora, ele ficou de pé e continuava a me encarar e parecia saber que eu estava olhando para ele. E foi aí que o medo tomou conta de mim e num ato de desespero, acelerei meu carro bem rápido e saí dali, e fiquei numa velocidade alta
por cerca de uns 10 minutos, e por achar que já estava longe, reduzi um pouco a velocidade para poder ir me acalmando, pois eu estava me tremendo muito e estava com medo de me acidentar, e até que fiquei mais calmo, mas pensando direto naquela coisa que tinha ficado em pé. Foi quando olhei para o lado da estrada que vi aquele maldito bicho correndo lado a lado com meu carro e com a cabeça virada para minha direção. Na mesma hora, me deu um gelo e quase que eu desmaiava, mas consegui acelerar o carro e novamente puxei 100, e a partir daí não reduzi e só parei quando cheguei em Fortaleza, mas ainda fiquei com receio de que aquilo tivesse me seguido, pois o bicho corria muito rápido. Cheguei em casa perto da meia-noite e meio atordoado e com muito medo, e nem dormir direito consegui, nem naquela noite, nem nas noites seguintes, e por um tempo tive que tomar remédios para poder dormir, mas mesmo assim tive vários pesadelos. E primeiro contei à minha esposa o que eu tinha visto, mas ela achou que fosse cansaço na vista, só que eu estava bem descansado. E depois dela, contei para alguns amigos que me confirmaram terem visto coisas parecidas, mas que nunca tiveram curiosidade de reduzir a velocidade do carro para poder ver. E todos achavam que eu tinha visto um lobisomem, pois todas as características batiam com as desse bicho. E mesmo com toda essa informação, por um tempo, achei que tivesse ficado louco e convivi com medo das estradas por anos, até me recuperar totalmente. E hoje ainda faço rotas para outros municípios, porém somente de manhã, e nem que me paguem todo o dinheiro do mundo, eu não saio à noite por aí, nem para deixar, nem para buscar ninguém, pois sinto que aquilo ainda está por aí, só na espreita, para pegar um desavisado, assim como eu. E naquela noite, por causa da minha curiosidade, quase que ele me atacava. Olá, me chamo Lucas e moro em Juazeiro do Norte, uma cidade do Ceará, e gostaria de contar um caso que aconteceu com minha avó Maria e a sua irmã, e ela sempre nos contava desse ocorrido, que foi muito assustador, e embora elas não tenham sido atacadas por aquele bicho, toda a situação foi muito tensa. E agora contarei a vocês da mesma forma que ela sempre me contava. O que irei contar, vocês podem até não acreditar, mas minha irmã tá aí de prova para vocês confirmarem a veracidade dessa história, pois no dia em que tudo aconteceu, ela estava comigo e demos sorte naquela noite, pois o bicho que apareceu pra gente não quis nos atacar. Tudo começou quando eu tinha apenas 17 anos. Moravam numa casa de taipa, meus pais, minha irmã e eu. E era um lugar bem isolado de tudo. Água encanada e iluminação, a gente nem sabia o que era, pois era tudo bem precário mesmo. Luz era de lamparina e água era de uma nascente. Mas mesmo com tudo difícil, nossa vida era muito boa, embora no período de seca no sertão vivêssemos épocas terríveis. Nada plantava e tudo secava, e tínhamos que nos virar para poder colocar comida na mesa. E todo ano era assim. De junho até dezembro,
Vivíamos meses na seca e as chuvas só voltavam em janeiro e iam até maio. E foi justamente num desses períodos de seca que eu e minha irmã tivemos uma ideia que por muito tempo nos ajudou, mas uma certa vez passamos pela pior experiência de nossas vidas. Perto de nossa casa tinham vários coqueiros, e dali que saiu minha ideia junto com minha irmã de pegar o coco seco para fazer cocada e vender. E eu, com 17 anos e muito franzina, subia todo dia nos coqueiros para pegar o coco e fazer as cocadas. E quem nos ensinou tudo foi nossa mãe. Não era difícil, mas era demorado. E quando terminado, ficava muito gostoso. E primeiro vendemos para parentes que adoraram nossa receita. Mas vendíamos muito pouco. E daí tivemos mais outra ideia, que foi vender numa cidade que tinha perto da nossa. E lá tinha mais gente, e o lucro seria maior. No início, nosso pai ia com a gente vender. Sempre íamos até a beira da BR para pegar um pau de arara, um caminhão que tinha a parte de trás modificada para se parecer com um ônibus, mas sem paredes e com um teto improvisado. E era bem comum esse tipo de veículo na época, pois ônibus era muito caro. Pois bem, íamos sempre às 4 da tarde, onde o fluxo de gente era grande, e ficávamos na cidade até umas 6 da noite. Mas às vezes vendíamos tudo muito rápido, e antes das 6 a gente já voltava para casa. E nosso pai nos acompanhou por 2 meses, até que um dia ele decidiu deixar eu e minha irmã fazer o trajeto sozinhas. E não era complicado, e ficamos naquela labuta sem nenhuma dificuldade. Mas um dia tudo deu errado. Primeiro, atrasamos na hora de fazer a cocada, pois não lembro ao certo o que nos atrasou naquela tarde. Mas 4h30, embrulhamos tudo com papel e colocamos na bandejas e saímos. E fomos até a BR esperar um pau de arara, que também atrasou. E só por volta das 5 da tarde chegamos na cidade vizinha. E assim que chegamos lá, não deixamos de notar uma atração que nos deixou perplexas. Tinha um parque na cidade, mas não esquecemos do nosso trabalho e ficamos vendendo cocada até as 6 da noite. E como meu pai tinha dito, a essa hora fomos até o ponto do pau de arara, e de lá dava para ver a roda gigante que estava bastante brilhante. E como eu e nem minha irmã nunca tinha visto nada daquilo, logo nos chamou a atenção. E quase que hipnotizadas, a gente foi andando só para dar uma olhada. E foi tudo mágico pra gente. As luzes, os brinquedos, tudo aquilo era novo, e ficamos só olhando os outros brincarem, pois embora tivéssemos dinheiro, não podíamos gastar, pois ali era do nosso sustento. E por ficarmos só olhando, nem demos conta da hora. E só quando o homem falou que estava perto do parque fechar, que percebemos que estava tarde, e já era por volta das 9 da noite. E em desespero, corremos para o ponto do pau de arara, que aquelas horas já não ia mais passar, e tomamos a iniciativa de voltar para casa andando. E fomos pela BR, pois nossa casa ficava a umas meia hora de caminhada, e para cortar caminho, decidimos entrar numa estrada de terra que passava por dentro de umas fazendas, e fomos andando preocupadas e só pensando na bronca que nossos pais iriam nos dar assim que a gente chegasse. E seguíamos rápido por aquela estrada escura. Foi quando ouvimos ao longe um grito muito estranho, mas que logo interpretamos, pois parecia muito com o som de um porco
quando está sendo abatido. Só que aquele grito estava muito estranho, não pelo horário, mas com a intensidade e altura, pois parecia que tinham vários porcos gritando. Além do mais, iam ficando cada vez mais altos. E cada vez mais, aqueles barulhos se aproximavam da gente. E minha irmã e eu começamos a ficar com medo e decidimos entrar no meio do mato seco e esperar que aquilo passasse. E minha irmã se deitou no chão com medo de ver aquilo, mas fiquei de cócoras, pois eu queria ver quem estava berrando daquele jeito. E mesmo com medo, eu achava que era um porco. E em pouco tempo, os gritos foram ficando fortes e bem mais próximos. Foi quando vi de longe uma coisa grande se aproximando. Não deu para ver direito, mas deu para perceber que estava vindo algo, pois além de escutar aquilo berrar, ainda dava para sentir as pisadas dele. E foi tudo muito rápido. Aquele bicho nem parou perto da gente e só continuou correndo pela estrada feito louco e berrando muito alto. Fiquei em choque com tudo o que aconteceu e fiquei paralisada de medo. E minha irmã pedia para corrermos, mas eu não conseguia me mover. E só quando não ouvi mais aqueles gritos que consegui ficar em pé. E só aí que a gente correu. E depois de correr um bocado, vimos uma iluminação que era de nossa casa, e na frente dela estava meu pai e minha mãe. E assim que nosso pai nos viu, ele nos deu uma pisa de cinturão e nem perguntou o porquê de termos demorado. E apesar de ter doído, nos sentimos aliviadas, pois o medo que estávamos daquela fera era maior do que a coça de nosso pai. Só no outro dia que contamos o que aconteceu, do nosso atraso e da coisa que vimos correndo e berrando. E minha mãe foi quem disse que o que nós vimos era um lobisomem. E ele só não nos atacou porque tinha que ir até 7 encruzilhadas. E eu nunca soube o porquê disso, mas foi ela quem me disse. E meu pai, apesar de ter nos dado uma pisa, também falou do lobisomem, que ele só atacava quando queria. E por um tempo ficamos sem vender nossas cocadas, pelo medo e por causa de meu pai, que nos proibiu de ir até a cidade. Mas semanas depois voltamos a vender, e mesmo que tivesse 2 parques na cidade, a gente não perdia nossa atenção por nada, pois o medo de nos encontrar com o lobisomem foi muito grande. Minha avó sempre contava essa história e a sua irmã sempre confirmava, e até o último ano de vida dela, ela falou desse bicho, que eu tivesse muito cuidado com a noite, pois ela traz coisas assustadoras. E só quem já viu um lobisomem sabe como esse bicho é feio, e o trauma que ele traz fica para sempre em nossas vidas. Boa noite, me chamo Fernanda e contarei um caso que aconteceu comigo e com meu marido, e não gostaria de falar de qual cidade sou, pois tenho vergonha de ser taxada de mentirosa ou coisas do tipo, pois isso minha família já faz sempre que se reúnem, pois ninguém além do meu marido acredita em mim, e por isso gostaria do sigilo. Bom, meu esposo é professor do ensino médio e hoje, graças a Deus, ele é concursado do estado. Mas antes, ele tinha que fazer bicos e muitas vezes depender de contratos,
que ajudavam nas despesas, mas era muito ruim pra gente, pois quase toda vez tínhamos que estar se mudando e nunca possuíamos o lugar fixo para poder chamar de nosso. E íamos seguindo a vida do jeito que dava, e foi desse jeito sem morada fixa até 2016, ano em que meu esposo finalmente passou no concurso e só aí que estabilizamos. Pois bem, no ano de 2010, meu esposo foi contratado pela prefeitura de uma cidade que ficava vizinha nossa, um contrato que durou 2 anos. E por eu estar grávida na época, preferi não me mudar e ficar aqui mesmo em nossa cidade, pois não queria ficar longe de minha mãe, pois era ela que me dava dicas de como cuidar do meu filho, mas só que não deu para o meu marido estar todo dia vindo para nossa cidade, pois ele estava gastando bastante com gasolina, e por isso achou melhor alugarmos uma casa onde ele trabalhava, pois por ser interior era mais barato e não teria que gastar tanto na gasolina. E foi por isso que fomos morar lá por um tempo. Nossa chegada foi calma e sem nenhuma dificuldade. O bairro em que meu esposo achou uma casa boa era bem pacato e com poucas casas, sendo que ele escolheu uma que ficava no final da rua, onde tinha somente uns 8 vizinhos próximos, e de resto era tudo mato e sem nenhum vivente por perto. E ele escolheu aquele lugar porque achava que seria melhor para o bebê e para mim, e realmente foi muito bom. O único problema foi aquela fera que começou a nos visitar, e como já disse, nossa chegada foi bem calma e não tivemos problemas por 1 ano. Tive meu filho, conhecemos vizinhos e vivemos na calma por 1 ano, até que numa noite tudo começou. Essa casa em que morávamos tinha uma cerca de madeira que já estava lá quando a gente chegou, e por um tempo serviu para proteger a gente de possíveis curiosos ou ladrões, pois ela tinha em torno de 2 metros de altura e cercava a casa todinha. E era muito bom, porém, foi dela que tiramos o primeiro indício de que alguém queria entrar em nossa casa. Numa manhã, assim que eu e meu marido nos acordamos, percebemos que uma parte da cerca estava quebrada, e não era uma parte pequena, era grande, dava para um boi passar por ela, e ficamos assustados com o tamanho do estrago e tentando entender o que teria feito aquela quebradeira toda. E primeiro, fomos ver se tinha pegada de vaca ou de algum animal, pois só podia ter sido isso, mas não achamos nada. O chão estava limpo e sem nenhuma marca de pegada ou coisa parecida. E como ainda era de manhã, meu esposo ficou de ver aquilo quando chegasse do trabalho. Ele se arrumou e saiu para trabalhar, mas eu não fiquei quieta e saí na vizinhança perguntando a um e a outro se tinha vaca solta pela região, e também fui contando do que tinha acontecido em minha casa, e fiquei espantada com as respostas, pois todos me disseram que não tinha vaca solta por ali, nem burro e nem cavalo. Mas tinha algo bem pior, que segundo 3 moradores que me contaram, já fazia um tempo que não aparecia na cidade, e o bicho que eles tanto falavam era um lobisomem. Me arrepiei todinho ouvindo todas aquelas histórias, uma mais assustadora que a outra, e fiquei temendo pela gente que morava no final da rua, sem quase ninguém por perto. E depois de ouvir vários casos daquele bicho, fui para casa morrendo de medo e esperei meu esposo chegar para contar a ele do que me falaram. E de tardezinha, contei a ele dos relatos e aparições do lobisomem, mas meu esposo não acreditou e disse que era tudo bobagem e que eu não ficasse escutando o que os outros falavam.
Mas mesmo ele falando aquilo, eu resolvi ignorar e comecei a não dormir cedo, por medo dele invadir nossa residência. Na noite seguinte, depois que tudo aconteceu, fiquei acordado até tarde, mas não vi nada, nem no restante da semana, e fui esquecendo um pouco daquelas histórias. Já estava achando que era paranoia de minha cabeça e que não existia lobisomem. E quem tinha quebrado a cerca tinha sido uma vaca. Mas tudo mudou na noite em que meu marido me acordou. Mais ou menos 2 ou 3 semanas depois que nossa cerca amanheceu quebrada, outra coisa estranha aconteceu, e foi desta vez que vimos um lobisomem caminhando em nosso quintal. Numa madrugada, meu esposo me acordou no meio da noite, com todas as luzes da casa apagadas. Até o abajur do neném estava desligado. Ele pediu para eu fazer silêncio e ir com ele até a cozinha. E eu silenciosamente me levantei da cama e fui caminhando com ele, que estava segurando minha mão. E logo percebi que algo de estranho estava acontecendo, pois os cachorros da vizinhança latiam muito, a ponto de incomodar bastante. E na hora, lembrei de todos os relatos dos moradores, e logo fiquei com medo e ansiosa para ver o que meu marido iria me mostrar. Foi então que ele, sussurrando, pediu para me ajoelhar na frente da janela da cozinha e olhar pela brecha. Fiz o que ele disse e me ajoelhei, e depois olhei. E no início não vi nada, somente o breu da noite e uma parte do quintal que estava iluminada pela luz amarelada do poste. Foi quando, observando bem, vi uma cabeça grande se formando onde tinha luz. E de uma vez, uma coisa feia e toda peluda apareceu da escuridão. Na hora em que vi aquilo, tomei um grande susto e tirei minha cara da brecha da janela. E minha vontade foi de gritar, mas meu marido tapou minha boca com a mão. Ele me chamou para voltar para o quarto, mas não desarmados. Ele estava com a faca e eu com um pedaço de madeira. E nenhum de nós foi dormir, e ficamos só ouvindo a balbúrdia dos cachorros e os passos pesados que aquele bicho fazia em volta de nossa casa. E só lá para as 4 da manhã que ele foi embora, e levando aquela cachorrada consigo. E depois, meu marido dormiu um pouco, mas não preguei meu olho em nenhum momento. E no outro dia mesmo, eu e meu esposo fomos atrás de uma nova casa e achamos uma numa área mais central e com mais casas por perto. E nem esperamos a mudança, só saímos da casa e fomos diretamente para a nova. E só dias depois trouxemos nossos pertences. Ficamos morando naquela cidade ainda por alguns meses e depois saímos para nunca mais voltar. E meu esposo, que era cético, logo acreditou quando viu aquele bicho. E cheguei a contar para minha família sobre esse ocorrido, e me chamaram de mentirosa e coisas do tipo, e que eu tinha visto outra coisa. E até hoje sou motivo de brincadeiras bestas. Por isso, não quis me identificar, nem falar de onde é minha cidade. Mas eu sei que lobisomem existe, e são diferentes de tudo que imaginamos. Olá, boa noite. Me chamo Francisco e tenho 25 anos e sou de Camusim, que fica no Ceará. E hoje irei contar um relato que aconteceu recentemente comigo.
Tudo aconteceu em outubro de 2021, quando eu e minha mulher estávamos passando por um período um pouco difícil aqui na cidade onde moramos, devido à falta de emprego, e faltava só mais um mês para minha mulher dar à luz a nossa filha, e não tinha nada para o bebê. Foi quando sua tia, que mora numa cidade próxima daqui, chamada Barroquinha, nos convidou para irmos morar junto com ela, já que lá ela conseguiria um emprego mais rápido para mim. A casa dela ficava na zona rural da cidade, afastada de tudo, e era cercada de mato, e só tinha uma pequena estrada de terra que levava até a cidade. Tinha algumas casas, mas ficavam bem afastadas. Lá era um lugar calmo e com aquele clima de sertão ótimo de se morar, e tinha apenas um poste de iluminação que ficava bem na frente da casa, coisa comum nessas regiões de zona rural. E as primeiras semanas foram maravilhosas. As pessoas eram sempre receptivas, e todas as manhãs eu sempre cumprimentava e conversava com o senhor que morava perto de nós. E em uma certa manhã, quando eu estava indo para a cidade fazer compras, vi o senhor que aparentava estar triste, escorado na cerca onde sempre ficava pela manhã. Eu então parei e começamos a conversar. E ele me relatou que quando acordou pela manhã e foi colocar comida para seus porcos, encontrou um deles sem vida e com uma parte devorada. Foi aí que perguntei: que animal poderia ter feito isso? Existe onça por aqui? E dei uma risada acanhada. Foi então que ele me respondeu: onça? Não existe onça por aqui não, meu filho. E sim uma coisa muito pior. Já faz muitos anos que ele não anda por essas bandas. Já deve fazer uns 4 anos que eu não o vejo, e que agora está rondando pela região. Talvez ele se cansou do lugar onde estava e voltou para cá. Foi aí que questionei: essa coisa que o senhor fala tanto não é um lobisomem, né? E para meu espanto, ele respondeu que sim, e que ele já tirou o sono de todos daquela região por alguns anos. Foi então que o senhor me perguntou se eu acreditava em lobisomem, e eu respondi que sim, e contei de alguns encontros que meu pai teve com essa criatura, quando ele era mais novo. E depois de uma conversa breve, me despedi do senhor e segui minha viagem. E na cidade não se falava de outra coisa, a não ser a volta da fera. E como é cidade pequena, as pessoas da zona rural estavam muito assustadas. Fiz minhas compras e voltei para casa bem pensativo. Cheguei em casa e falei de todo acontecido para minha mulher, e ela não acreditava muito nessas coisas, mas mal sabíamos que isso iria mudar em breve. Em uma noite de quinta-feira, por volta de umas 19 horas, a tia da minha mulher, o marido dela e os outros moradores da casa saíram para um festejo da padroeira que estava tendo na cidade. Ficou apenas eu e minha mulher grávida na casa. E naquela noite, a lua estava cheia e iluminava quase toda a estrada de terra. E logo que eles saíram, eu tranquei as portas e janelas e fui me deitar com minha mulher. Deitei na cama e liguei a TV, e ficamos assistindo até chegar ao sono. E acordei por volta de umas 23 horas, com latidos de vários cachorros que vinham ao longe. A princípio, eu não me importei muito. Me levantei e fui no banheiro, e aqueles latidos de cachorros foram chegando cada vez mais perto, até que os cachorros do quintal da casa também começaram a latir e saíram de encontro aos outros cachorros. Nesse momento eu corri para o quarto e fui acordar minha esposa, e falei para ela o que estava acontecendo e pedi para ela ficar calma e em silêncio.
Fui bem devagar até minha gaveta e peguei uma caixa, e de dentro dela tirei um 38 que meu pai havia me dado antes de eu me mudar. Até parecia que ele sabia o que poderia acontecer. Quando minha esposa viu eu com aquela arma na mão, ela ficou bastante nervosa e perguntando o que estava acontecendo. E falei que aquilo lá fora poderia ser um lobisomem e que um ladrão não chamaria tanta atenção dos cachorros assim. Foi aí que lembrei do que aquele senhor falou a mim, de que já fazia 4 anos que aquela coisa não aparecia, e não seria coincidência ele voltar justamente quando eu me mudei para aquela região com a minha esposa que estava grávida, e aquele lobisomem poderia estar querendo a minha mulher. Foi então que nesse momento escutei uma pancada forte na porta da cozinha, tão forte que toda a parede tremeu. Minha mulher entrou em desespero e começou a chorar baixinho, e os cachorros só latiam muito. Foi então que veio a segunda pancada. Carreguei o 38 e corri para a cozinha e falei comigo mesmo: se essa coisa derrubar a porta, eu descarrego todo esse tambor nele. Isso aí que percebi que aquela coisa fazia uns roncados que pareciam com um porco, além de feder muito, um cheiro de urina misturado com fezes, uma coisa indescritível. Eu, temendo pela vida de minha mulher, gritei para que aquela coisa fosse embora, que eu não tinha medo dele. Nesse momento, aquele bicho parece ter ficado mais furioso e começou a investir contra a porta com mais fúria ainda, e minha mulher começou a chorar muito e a rezar, e eu estava me tremendo, pois ali do outro lado da porta estava a criatura das histórias que meu pai sempre me contava, a lenda que muitas pessoas não acreditam que pudesse ser real. Estava ali, praticamente na minha frente, tentando invadir a casa para nos matar, e você só conhece o medo quando está diante dele. Foi então que veio mais uma investida contra a porta, tão forte que arrancou uma das dobradiças da porta. E nesse momento eu voltei a si e comecei a me enfurecer com tudo aquilo, e comecei a chutar a porta e a gritar com aquela coisa lá fora. Mas isso só deixou ele ainda mais furioso, e só deu tempo de eu pegar a arma em cima da mesa que a porta veio ao chão. E foi aí que eu vi a coisa mais horrenda de toda a minha vida, e ainda hoje tenho pesadelos com aquela criatura. E por alguns segundos fiquei paralisado, só olhando para aquele bicho. Ele era quase do tamanho da porta, tinha orelhas grandes que chegavam no ombro, e o seu corpo se assemelhava muito a de um homem. Seus joelhos eram invertidos para trás, como as pernas de um cachorro. Tinha braços longos e finos, com pelos falhos. A cabeça era uma mistura de gente, porco e cachorro, e seus olhos eram como de uma pessoa. O seu focinho era alongado como de um porco, e seus dentes eram tão grandes que mal cabiam em sua boca, e ele babava muito. Aquela coisa não tinha rabo e era um pouco corcunda, com os ossos da espinha saltados e quase saindo do corpo. E quando ele colocou os pés dentro da cozinha para vir em minha direção, eu saí daquele transe e disparei contra aquela criatura até a arma ficar dando estalos de tambor vazio, e aquele bicho dava urros que ecoavam por toda a casa. E minha mulher, que estava trancada dentro do quarto, gritou quando ouviu os urros de dor daquele bicho. E foi depois dos tiros que ele saiu cambaleando para o quintal da casa, e os cachorros foram todos em cima daquela coisa, que ainda conseguiu entrar na mata e desaparecer. Voltei para recarregar a arma e fiquei na porta da cozinha com a lanterna,
olhando para todos os lados, ainda com sangue quente, do calor daquela emoção. Foi aí que ouvi barulhos de motos chegando e ouvi passos de pessoas dentro de casa. E quando olhei, era a tia da minha mulher que tinha chegado. Ela me relatou que ouviu os tiros quando estava vindo para casa e contei a eles de todo o acontecido. E eles acreditaram em mim, porque não sou de brincar com essas coisas. Além do mais, não iria sair atirando dentro de casa com a minha mulher grávida. Também ver o estado da porta da cozinha e o sangue que ficou espalhado até o fundo do quintal. No dia seguinte, minha mulher começou a ter contrações e nós voltamos para nossa cidade, onde ela teve nossa filha, que veio ao mundo forte e saudável, graças ao nosso bom Deus. E agradeço todos os dias por esse livramento que Ele nos deu. E hoje, moramos aqui em Camusim, e sempre conto esse relato para amigos. Uns acreditam, já outros riem. Só espero que eles, e nem ninguém, passe pelo que eu passei, pois essas coisas existem. E um dia, assim como eu, você pode acabar tendo azar de estar no caminho de um lobisomem. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Me chamo Gustavo e moro no Rio Grande do Sul. Minha cidade não falarei, pois meu pai e eu somos bastante influentes onde moramos. Pois bem, irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há anos atrás, onde quase fui atacado por aquela criatura, e meus parentes estavam lá e presenciaram quase tudo. E todos nós vimos um lobisomem. Todo final de ano, a minha família sempre se juntava na fazenda de meu avô, mas atualmente é na casa de meu pai, pois como meu avô faleceu já fazem 5 anos, não queríamos deixar o costume se perder, e por isso, todo final de ano nossa família se junta na casa de meu pai. Mas o que vou contar aconteceu quando ainda íamos à casa de meu avô. Era dezembro de 96 e, como de costume, nas 2 últimas semanas do ano, toda a nossa família começou a ir para a fazenda. E alguns chegavam cedo, já outros chegavam bem em cima da hora. Mas no final do ano, estava todo mundo junto. E como sempre, era aquela animação. Minha avó preparava as galinhas e meu avô nos servia sua cerveja caseira. E ficamos dias curtindo. E pra gente, seria um final de ano comum, mas não foi. Mais ou menos com 3 dias que estávamos na casa de meu avô, notei que coisas estranhas andavam acontecendo por lá. Algumas galinhas estavam sumindo, a porta do chiqueiro amanhecia aberta, além da barulheira dos bichos, que não era normal. Cavalo, boi, ganso, tudo fazia barulho como tivesse sendo acuado por algo. Perguntei aos meus tios se era normal e tive uma resposta assustadora. Todos me falaram que era um lobisomem que causava toda aquela balbúrdia. E por curiosidade, numa noite resolvi esperar para ver se vi o tal bicho. E até hoje me arrependo amargamente de ter feito isso. Na fazenda de meu avô, tinha uma pequena casinha de madeira que servia como uma despensa para guardar as pás, enxadas e picaretas que ele usava para pequenos trabalhos. E foi lá que eu resolvi me esconder. E seria perfeito, pois dava para ver tanto a casa da fazenda
como onde os bichos ficavam. Depois que anoiteceu e que todos foram dormir, eu saí de casa pela porta da frente e entrei dentro da casinha e fiquei lá por umas 2 horas. E já cansado de ficar direto me sentando e me levantando, decidi voltar para dentro de casa. Mas assim que eu ia abrir a porta da casinha, os bichos começaram a ficar agitados. Primeiro foram os cavalos, que relixavam sem parar, e depois foram as vacas, fazendo barulhos com seus chocalhos. E vi aquela movimentação estranha de algo correndo pela fazenda, e fiquei em alerta para ver se aparecia algo, e olhava pelas frestas da madeira, mas não conseguia ver nada direito, só aqueles animais fazendo barulho alto. Foi quando vi algo de pé na frente do galinheiro, e para mim era um ladrão. Por isso tomei a pior decisão da minha vida. Saí da casinha e gritei: "Para de roubar as galinhas, ladrão!" Na mesma hora em que falei isso, aquela coisa lá na frente se virou para mim e se abaixou. E na mesma hora, numa velocidade muito rápida, aquele bicho veio correndo em minha direção. Nessa hora, me arrepiei todinho e voltei para dentro da casinha. E assim que entrei, botei uma madeira para ajudar a fechar a porta. E o bicho que vinha correndo parou do lado da casinha e novamente ficou de pé, pois vi somente sua sombra. E por um tempo, ouvi o cansaço daquela aberração, que era rouco e muito alto. Parecia que ele tinha acabado de correr uma maratona. E ficou parado por um tempo sem fazer nada, mas logo ele bateu com suas 2 mãos na parede da madeira. Bateu uma vez e depois rodeou a casinha para bater do outro lado, e depois ficou parado novamente. Foi quando ouvi a coisa mais assustadora de toda a minha vida. Aquele bicho deu um grito misturado com urro bem na minha frente, e temendo pela minha vida, comecei a gritar sem parar, e aquela aberração só batendo nas paredes parecia se divertir com meu desespero. Foi então que novamente ele parou por um tempo e deu aquele grito assustador de novo. Nessa hora eu achava que ia morrer, pois parecia que ninguém estava me ouvindo, e aquela coisa bufava, urrava e batia nas paredes sem parar. Foi quando ouvi 2 tiros de revólver. E eram meus parentes que estavam todos na varanda da casa, e o bicho estranho saiu correndo para fora da fazenda. Então saí da casinha e corri em direção aos meus familiares, e sem esperar tempo ruim, todos nós entramos, e meu avô com o revólver na mão disse assim: "Tá bem, ele te mordeu?" Balancei a cabeça dizendo que não, e fiquei assustado, pois parecia que meu avô sabia bastante sobre aquela criatura. Meu tio foi e disse o seguinte: "Pai, esse bicho ainda é aquele mesmo que aparecia por aqui quando nós era tudo pequeno?" Meu avô falou que sim e continuou dizendo: "Esse bicho é um lobisomem. Desde que eu era moço que ele ronda por essa região. Eu já desisti de caçar ele, pois só tava jogando bala fora, porque o bicho, além de rápido, é astucioso. Ele só ataca quando sabe que vai conseguir algo, como tu, Gustavo, que tava ali sozinho. E afinal das contas, por que tu tava fora de casa?" E contei a eles de tudo o que tinha feito. E meu avô me deu uma bronca dizendo que não era para eu ter saído, pois mesmo vendo o lobisomem de longe, não é nada seguro, pois eles são bastante traiçoeiros. E levei esse conselho de meu avô para a vida, pois realmente fui imprudente, e por minha culpa,
pus minha vida em jogo. Nunca mais cheguei a ver aquele bicho, embora muitas vezes ainda tenha tentado, mas como meu avô dizia, ele só ataca quando sente que está na vantagem. E ainda hoje me recordo daquele dia e do grito assustador que o lobisomem deu. Boa noite, me chamo Érico e contarei um caso que aconteceu onde eu trabalhava e que por noites tirou o sossego de mim e do meu amigo. E o pior de tudo era que nem se defender a gente podia. Tudo aconteceu em 2010. Nessa época já tinha 5 anos que eu trabalhava como segurança e ainda estava no meu primeiro emprego, que era numa empresa do ramo de entrega de alimentos. E lá de vez em quando, alguém invadia para poder ir atrás de comida ou para roubar mesmo, pois muitas vezes algumas encomendas ficavam à mostra. Pois bem, minha escala de trabalho era das 7 da noite até as 7 da manhã e trabalhava dia sim e dia não. E mesmo em feriados, se fosse dia de guarda, eu teria que ir. E era tranquilo, nunca tive dor de cabeça nenhuma. As minhas noites nunca mais foram as mesmas depois que vi aquele bicho. Numa noite, quando cheguei ao meu trabalho, recebi a guarda já com 2 avisos, que era de uma encomenda que tinha acabado de chegar e de uma pessoa que foi vista rodeando a empresa. E como sempre, meu colega Júnior e eu pegamos 2 revólveres e os coletes e ficamos de olho nas câmeras, observando toda a movimentação. E a cada hora, um de nós saía para fazer as rondas de rotina, que consistia em andar todo o perímetro da empresa, que não era muito grande, dava no máximo uns 20 minutos de caminhada. E como sempre estava bem calmo, até meu colega ver o homem que o outro segurança havia nos repassado. Sujeito alto, magro, usava moletom verde e short jeans. Mas isso não foi motivo para criar pânico, pois o homem estava do lado de fora da empresa, por isso não tinha importância para a gente. Ele estava só observando, parecia que estava estudando o lugar, coisa que realmente foi verdade, mas não era para roubar, e sim fazer outra coisa. Depois continuamos nossa escala de trabalho normal, até que chegou minha vez de fazer a ronda. Fui andando com a lanterna por todo o perímetro da empresa, e estava calmo como qualquer outro dia, com exceção daquele homem que eu também vi andando pelo mato. Sujeito magro e alto, com certeza maior que eu, um homem de 1,80 m. Ele devia ter uns 1,90 m ou mais, mas como o sujeito estava lá fora, nada eu podia fazer, a não ser ficar de olho nele. E aquele primeiro encontro que tive com o homem, já fiquei com um pouco de medo, pois ele me seguiu por onde eu estava. E ele me observava porque não era um muro que cercava a empresa, e sim uma cerca de metal de 3 metros de altura, cheia de arame farpado. E se eu dava 2 passos, o homem lá fora também dava 2 passos. Se eu parava, ele também parava. Parecia querer brincar com minha cara. Foi então que resolvi assustar o sujeito. Saquei meu revólver e saí andando, só olhando para a cara daquele homem. E eu juro por tudo que me é sagrado, que quando saquei meu revólver, a cara daquele homem mudou e ficou alongada e mais escura.
Fiquei um pouco assustado, mas mesmo assim continuei a andar, até que o homem entrou no mato e não vi mais ele. Quando cheguei na guarita, contei ao meu amigo o que tinha acabado de acontecer comigo, e meu amigo, com muito medo, logo me disse: Érico, ele é um lobisomem. Eu nunca fui muito de acreditar nesse tipo de coisa, mas também não duvidava e não quis corrigir meu amigo, e continuei acreditando que o que eu vi era simplesmente coisa da minha cabeça, e continuei com a guarda normal. Naquele dia não aconteceu mais nada, mas a presença daquele homem perdurou por uns 7 dias. Os outros seguranças também viram aquele sujeito, e começamos a chamá-lo de visitante. E nesses 7 dias ele só observou de fora, até que numa noite o homem sumiu, e no lugar dele apareceu foi um bicho muito feio. Era uma noite de sexta-feira, a lua brilhava bastante no céu e clareava bem a região, e por volta da meia-noite, meu amigo foi fazer a ronda dele, e fiquei nas câmeras observando tudo. E não demorou nem 7 minutos que meu amigo tinha saído, que escutei o pedido de ajuda dele no rádio. Meu amigo disse: Érico, desce da guarita e vem me ajudar aqui. Perguntei se ele estava passando mal, e ele me respondeu que não, e que era para outra coisa. Eu então desci da guarita e corri na mesma direção que ele tinha saído, e de longe vi meu amigo parado e olhando numa direção. Parei perto dele e perguntei: O que houve, Júnior? E meu amigo ficou parado sem nenhuma reação. Foi então que me virei e vi um bicho de 4 olhando pra gente, do lado de fora da empresa. Saquei minha arma para caso ele atacasse, mas fiquei com medo de atirar, porque ninguém iria acreditar em mim se depois eu contasse. E além do mais, cada tiro que eu desse seria uma dor de cabeça para mim, pois teria que explicar tintim por tintim. E por isso, preferi ficar parado com meu amigo, sem fazer nenhum movimento. E olhando para aquela coisa, percebi que ele tinha a cara alongada, como a do sujeito tava dias antes. Parecia com a de um cachorro, uma coisa muito estranha. Ele nem orelhas parecia ter, e o seu corpo era coberto de pelos negros. O bicho nos observou por 2 ou 3 minutos, e depois deu meia volta e se embrenhou no mato para nunca mais ser visto. E só aí que meu amigo voltou a si e mandou a gente correr, e nós dois fomos bem rápido para a guarita, e lá ele começou a falar. Eu estava escutando um barulho de mato se quebrando e não via nada lá fora, e achei que fosse aquele homem que sempre andava por aqui, querendo aprontar uma comigo. Foi nessa hora que te chamei pelo rádio para poder me dar apoio, e parei um pouco para te esperar. Foi quando aquele bicho apareceu e ficou lá fora só me encarando. E aí travei de medo. Tu viu o mesmo que eu, não viu, Érico? Confirmei com a cabeça e fiquei só pensando naquele estranho bicho, que era diferente de tudo que já vi. E comecei a suspeitar que realmente aquele homem era um lobisomem, e que na noite em que o vi, ele estava se transformando em bicho. Depois daquele encontro, nenhum de nós dois quis sair sozinho, e ficamos fazendo as rondas juntos, sempre com as armas em punho, pois se ele nos atacasse, a gente ao menos se defenderia. Mas aquela criatura não voltou, e a partir desse dia, nossas noites nunca mais foram as mesmas. Dias depois desse ocorrido, houve casos daquele bicho em minha cidade, mas ele era muito inteligente,
porque depois que sua aparição se tornou mais frequente, ele meio que sumiu e nunca mais voltou. E até hoje, nunca mais ninguém o viu. E depois que o bicho foi embora, aquele sujeito também sumiu. E tivemos a certeza que era ele quem virava bicho. Hoje, ainda trabalho como segurança e nunca mais vi nada igual e torço para nunca mais ver. Olá, me chamo Marcos e moro em Fortaleza, que fica no Ceará. E o que vou contar aconteceu com meu avô. E não sei direito o ano em que aconteceu, mas meu avô tinha em torno de 25 anos na época do ocorrido. Ele me disse que viu um lobisomem e contarei a vocês da mesma forma que escutei da boca dele. Esse ocorrido aconteceu na região rural de Caucaia. Numa noite comum, logo depois que jantei, fui para frente da minha casa fumar um cigarro. Coloquei a cadeira no terreiro e fiquei observando a noite no sertão, que inclusive estava muito bonita. Foi aí que eu vi um uivo bem ao longe. Acho que tinha vindo do pé de serra. Fumei meu cigarro e depois apaguei a bituca e entrei para dentro de casa para dormir. Quando foi por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho de urros e grunhidos. Me levantei, peguei meu revólver e uma lanterna e saí para fora da minha casa. Liguei a lanterna e apontei na direção do terreiro de casa e fiquei procurando quem fazia os barulhos. Foi quando vi um bicho todo sujo e cheio de pelos. Ele tinha uma cabeça que parecia com a de um cachorro. Suas unhas eram enormes, seus dentes bem afiados. E ele era grande e bastante forte. Devia ter mais de 2 metros. Assim que a luz da lanterna refletiu naquele bicho, ele olhou para mim e rosnou. Foi então que atirei e corri para dentro de casa e me tranquei. E aquela coisa veio na porta e deu 2 pancadas, tão forte que estremeceu toda a parede. E logo depois disso, ouvi que ele foi correndo pro mato. E naquela noite, ele não voltou. E passado alguns dias, fui para um bar beber com os amigos. Aí já bebo, contei essa história lá. Então a mulher chegou perto de mim e disse: "Olha, meu marido se transforma em lobisomem. Ele é aquele homem que passa de manhã todo sujo." Foi então que me lembrei de um homem magro e loiro, que passava todo dia mal encarado, não falava com ninguém. E percebi que depois disso, aquela fera não apareceu mais. E da mesma forma foi com o sujeito loiro. Ninguém nunca mais soube do seu paradeiro.